Tudo bem, gente? Muitas saudades. O assunto da nossa aula de hoje vai conter muitos conceitos e muitas definições químicas. E vai ter também umas pequenas revisões. Vamos lá? Meninos, nós vamos abordar aqui os conceitos de substâncias e depois de misturas. Nós vamos relacionar a matéria com o átomo, elemento químico e moléculas. Matéria, exemplos de matéria: caderno, uma carteira, o ar que a gente está respirando aqui nesse momento, a água que a gente toma, tudo isso é classificado como matéria. E se a gente perceber, a matéria tem um volume, ela ocupa um volume e tem uma determinada massa. A matéria, quando eu falo água, ela está no estado líquido. Então, a matéria pode ser líquida? Sim. Se eu falo do ar atmosférico, ele é gasoso, então a matéria pode ser gasosa? Pode. E pode ser sólida também, no caso do caderno, da borracha, do lápis. A matéria são todos os objetos e todos os seres que nos circundam no nosso mundo. Para a gente entender melhor a matéria, de que ela é constituída, de que é constituída a matéria? Ela é constituída de átomos. Átomo é a menor partícula da matéria. E o átomo, ele é um conceito atomista de dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. Então, há 400 anos atrás, na Grécia Antiga, eles definiram essa menor partícula da matéria como sendo indivisível. Mas como que eles fizeram isso? Eles pegaram um punhado de areia e pensaram o seguinte: se eu pegar esse grão de areia e for quebrando ele em menores partículas, eu vou obter a menor partícula da matéria, de qualquer objeto nosso, e ele não poderá ser mais dividido. Ele é indivisível. Átomo, o A indica não no grego, tomo indica divisão. Estamos em pleno século XXI, mas a palavra átomo continua até hoje, em homenagem a esses dois pensadores gregos e filósofos. Esse pensamento filosófico, ele foi confirmado em 1807 pelo grande cientista John Dalton. Quer dizer, em pleno início do século XIX, ele simplesmente confirma um pensamento filosófico. E a gente sabe, através de pesquisa, de estudos, que é a evolução dos modelos atômicos, o qual a gente vai estudar nos capítulos posteriores, que o átomo pode ser desintegrado. Então, em homenagem a eles, essa menor partícula da matéria ficou realmente com o nome de átomo. Para a gente entender o que é um elemento químico, vocês podem perceber que na tabela periódica a gente tem vários átomos. Esse elemento químico é um conjunto desses átomos. Se eu tenho oxigênio, é porque eu tenho vários átomos de oxigênio para formar esse elemento químico. Quais são os constituintes do ar atmosférico? Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Temos aqui os gases nobres, aonde que localizam os gases nobres na nossa natureza? Aqui no nosso ar. Nós estamos respirando todo tipo de gás que existe aqui na natureza. O ar atmosférico é constituído por vapor d'água, os gases nobres, que são neônio, argônio e plutônio. O símbolo deles é Ne, o símbolo do flúor, que é utilizado na água como um anticárie, é Fe. Temos também aqui as moléculas. As moléculas nada mais são do que um conjunto desses elementos químicos. É um conjunto de átomos. Esses átomos poderão ser iguais na molécula ou poderão ser diferentes. No caso da água, como vocês estão vendo aqui, ela tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Quer dizer, os átomos que constituem a molécula de água, eles não são iguais, eles são diferentes. Mas para formar a substância água, eu tenho que ter um conjunto de moléculas. Então, resumindo, a matéria é tudo que tem massa e ocupa volume no espaço. Essa matéria é constituída de átomos. Os elementos químicos são constituídos de átomos iguais. E as moléculas são constituídas de átomos iguais ou diferentes.
O que seria uma substância pura? Se a gente pegar como exemplo a água, o álcool e o ferro, essas três substâncias são classificadas como pura. A água, ela tem um ponto de ebulição fixo, tem um ponto de fusão fixo e tem uma densidade fixa, a numa dada pressão. Então, essas substâncias, elas têm propriedades físicas e químicas bem definidas. É o que diferencia uma substância de outra. As substâncias, elas podem ser classificadas como simples. No caso, se você tiver uma substância que apresenta apenas um tipo de átomo, ela é classificada como substância simples. Por exemplo, temos aqui 3 gases: o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás hidrogênio, que está sendo representado aqui pela cor azul, ele apresenta 2 átomos de hidrogênio. Esses átomos são iguais, por isso que ele é caracterizado como uma substância pura simples. O oxigênio está representado na cor laranja e ele é ligado por 2 átomos iguais na sua molécula, O2. Temos aqui o gás ozônio, na cor laranja, ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Substâncias simples, como vocês estão observando, elas são formadas apenas por um tipo de átomo. O hidrogênio, ele é um combustível, ele é encontrado no ar atmosférico. O oxigênio é o ar que a gente respira, ele é encontrado na atmosfera. Temos o ozônio, que é usado como bactericida no tratamento de piscinas e é encontrado na atmosfera. Já a substância pura composta, ela é formada por 2 ou mais tipos de átomos. Temos o exemplo aqui da água. A água apresenta 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é formado pelo átomo de sódio e cloro. Ele está aqui na forma de um aglomerado cristalino. A água está na forma molecular. Essas 2 substâncias são classificadas como compostas porque elas podem ser decompostas em substâncias mais simples. Existe o álcool, que vocês conhecem muito, é formado pela molécula de C2H6O. Na molécula tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O ácido sulfúrico, que é usado na química pesada, ele tem 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Todos esses exemplos é para mostrar para vocês que elas são substâncias compostas pelo fato de terem átomos diferentes na sua estrutura. Agora vamos falar dos fenômenos físicos e químicos. O que é fenômeno? É toda e qualquer transformação ou mudança que ocorre na matéria. Os fenômenos físicos, eles não modificam a estrutura interna da matéria, a parte íntima da matéria. Temos aqui o exemplo de um cubo de gelo, que é a água sólida, ele está fundindo. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação física não modifica a composição da matéria. Temos aqui também uma pessoa rasgando o papel. Na mão esquerda e na mão direita você tem o quê? A substância papel. O que está modificando é o tamanho do papel. Se você amassar esse papel ou dobrar esse papel, você vai perceber que não muda a estrutura íntima da matéria. Vai mudar apenas o aspecto visual. Temos vários exemplos de fenômenos físicos. Se você deixar cair uma bolinha de gude no chão, é uma queda livre. A queda livre é um fenômeno físico. Todas as mudanças de estados são considerados fenômenos físicos. Então, se você pegar uma chaleira e aquecer essa chaleira contendo água, a água vai vaporizar numa dada temperatura. Ela vai passar
de água líquida para água em forma de vapor. Se você amassar uma latinha de alumínio, o alumínio não vai mudar a matéria, não vai deixar de ser alumínio, porque a latinha está amassada, a substância é a mesma. Já os fenômenos químicos, ele ocorre com a transformação da matéria. Ele vai modificar a estrutura interna da matéria. Temos aqui um parafuso de ferro, e esse ferro apresenta ferrugem. Isso é a oxidação do ferro. O ferro se transformou num óxido. Vocês podem ver que no aspecto visual, a ferrugem tem uma cor avermelhada, alaranjada. Numa queima, na combustão, se você pegar um palito de fósforo, você queimar uma madeira, o produto dessa reação de combustão vão ser as cinzas. É um aspecto totalmente diferente do produto, do reagente inicial. O vinho, ele sofre uma fermentação. O vinagre, ele apresenta um aspecto totalmente diferente do vinho, ele tem um sabor azedo. Quando você corta uma fruta, essa fruta, se você deixar ela em contato com o ar, ela vai ficar com um aspecto escurecido. Isso chama oxidação. É uma transformação química. A banana podre, o apodrecimento de uma fruta, é um processo químico. Não tem o mesmo sabor de uma banana normal. Meninos, terminamos por aqui. Até a próxima aula e bons estudos!